Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta noite para louvarmos e cultuarmos o nome de nosso Deus. Aquele Deus que é eterno e que, mesmo neste momento que estamos passando, estamos com saudade de estar junto aqui na igreja, uns com os outros, mas Ele renova nossas forças diariamente, nos mantendo firmes neste momento, amém? Vamos estar louvando nosso Deus neste momento. Tudo bom? Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor, pois o nosso Deus é tão cuidadoso, é tão bondoso e mais uma vez nos concede a oportunidade de louvá-lo, de adorá-lo. Quero agradecer a você que está conosco e desejar que Deus te abençoe. Já tivemos um belíssimo cântico na abertura do nosso culto, Eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Essa é a maravilhosa promessa de Deus em Isaías 40, o verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que o Senhor renove as tuas forças espirituais, a tua confiança e fé no Senhor.
Que o Senhor renove as tuas forças emocionais, a tua alegria e motivação, e que o Senhor renove as tuas forças físicas, restaurando a tua saúde e o teu vigor. Que esta seja mais uma hora preciosa de culto, de adoração, de louvor, de renovação em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Quero convidar Maíris para nos dirigir nesta primeira oração, nesse início de culto. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque podemos, ó Deus, tirar esse tempo agora para prestar um culto de adoração e louvor a Ti. Nós, Senhor, reconhecemos o grande Deus que és, que tem nos ajudado nesses tempos que estamos vivendo, de dificuldades, de inseguranças. E, ó Deus, te louvamos porque é o Senhor que nos sustenta em cada momento. Obrigada, Senhor, porque em Ti as nossas forças podem ser renovadas. E queremos, ó Deus, colocar agora na Tua presença as nossas vidas, as nossas mentes e corações, para que o Senhor ministre a Tua palavra e também que os cânticos, Senhor, falem conosco e que juntos, ó Pai, possamos prestar esse culto de forma agradável e de todo o nosso coração a Ti. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor é aquele com quem nós podemos contar sempre. E é por isso que nós, Senhor, sempre de novo chegamos a Ti e reconhecemos o quanto, Senhor, é importante para nós, o quanto nós, Senhor, precisamos depender de Ti, para que haja paz, alegria em nossos corações, motivação para continuar. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta hora, e entregamos cada momento desse culto a Ti. Abençoa-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Iris. Amados, peço muita atenção para a seguinte convocação. Primeiro domingo de setembro próximo, dia 6, às 9 horas, eleições da diretoria e do Conselho Fiscal da nossa igreja, Igreja Batista Pioneira de Florianópolis. Esta será uma nova experiência, uma assembleia virtual, nos termos da Lei 14.010, do 10/6 de 2020, nós estaremos usando a plataforma do Zoom para a nossa assembleia. E nós vamos estar enviando um vídeo com todas as orientações necessárias para facilitar a sua participação. Então agende, deixe marcado, primeiro domingo de setembro, dia 6, às 9 horas, eleições da diretoria e do Conselho Fiscal de nossa igreja. E nós estamos na campanha de missões da Pioneira. E este ano o tema da nossa campanha é Juntos. Isto é, unidos, somando forças, todos nós juntos ganhando vidas para Cristo. E hoje vamos assistir ao clipe da nossa campanha de missões de 2020. Vamos lá. Partir do pão, em graça, em amor, na
alegria do Senhor levaremos teu nome, Jesus. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, Em graça, em amor, na alegria do Senhor. levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos, teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Amados, orem pelos trabalhos missionários. Orem pelas pessoas que estão sendo evangelizadas em todos os campos. Orem pelos missionários e suas famílias. E separe uma oferta especial para missões. No primeiro domingo de setembro, dia 6, vamos ter o nosso culto missionário. E teremos a participação especial do nosso diretor executivo de missões, pastor Tiago Veg, onde vamos consagrar
as nossas ofertas para a obra missionária, primeiro domingo de setembro. Quero deixar aqui um abraço especial para a nossa promotora de missões da igreja, irmã Beth, que Deus te abençoe. E agora nós vamos para o nosso momento de louvor, de adoração, com cânticos, e logo em seguida a mensagem, hoje com o nosso pastor Josemar Selinga. Que Deus nos abençoe. Como é bom saber que nosso Deus, Criador, que nos fez de modo tão admirável e perfeito, Ele escolhe também se relacionar com nós, Ele escolhe estar perto de nós. E esse nosso Deus é que nós vamos louvar agora, dizendo quão lindo esse nome é, e render louvor e honra a seu nome, amém? No início eras a palavra, comando de Vem lutar.
o quanto eu estimo a palavra de Deus? Pensando nessa pergunta, eu te convido a ler um texto da Bíblia, que está no Salmo capítulo 119, versículos 71 e 72. O texto sagrado diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a tua lei, a lei que decretaste, do que milhares de peças de prata e ouro. Amado irmão, irmã, amigo, amiga, hoje à noite, eu te convido para juntos nós pensarmos um pouquinho sobre o valor da palavra de Deus. Que lugar a palavra de Deus está ocupando no seu coração, no meu coração. E para isso eu te proponho a refletir um pouquinho sobre a Bíblia, esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, ou seja, de isolamento social, e a nossa vida como crentes em Jesus, como cristãos, né? Sim, cristãos, verdadeiros crentes em Jesus. Para isso eu quero eu quero contar para você uma breve história real que está registrada em relatos missionários do século XIX. Bem, o mar estava calmo e o navio inglês navegava tranquilo, até que de repente uma forte tempestade os atinge. Repentinamente, a paz que havia se transformou em terror. O casco do navio se chocou contra os arrecifes. E então não tinha mais jeito. Não havia mais nada para fazer diante daquela catástrofe, senão atender ao comando que dizia: lancem-se ao mar e nadem. Assim, atendendo a ordem do comandante, os marinheiros se lançam ao mar e nadam pela própria vida até alcançar a praia na ilha que os avizinhava. Ao chegarem na areia, exauridos, cansados, eles fecham os olhos e ficam ali recuperando suas forças, gratos por terem escapado daquela tragédia. Quando alguns tentavam ainda adormecer, eles são acordados por um companheiro que diz: olhem, entre as palmeiras. Sim, todos olham assustados, e estavam lá os nativos. Sem que eles pudessem esboçar reação eles se viram cercados por aqueles nativos. Os náufragos que pensavam estar a salvos agora estavam diante de uma situação incerta. Mas, para a surpresa deles, aqueles nativos, por meio de sinais e interpretação, falam para eles: calma, a gente vai dar comida para vocês. Nós vamos ajudá-los. E os convidou para irem até o centro da ilha,
centro da aldeia. Lá no dia seguinte, muito agradecido e admirado por tamanha generosidade por parte daqueles nativos, o comandante vai até a tenda do cacique. Então, virando-se para o cacique, o comandante pergunta: por quê? Da onde tanta generosidade? Afinal de contas, vocês nos alimentaram, cuidaram dos nossos ferimentos, nos emprestaram, nos deram roupas, e então, além disso, ainda querem nos ajudar a desencalhar o nosso navio, tentar salvar o nosso navio. Ao que o cacique aponta para um canto da tenda, onde havia um livro. O comandante vai até, se aproxima do livro, olha e fala: sim, eu reconheço, é parte da Bíblia, é o Novo Testamento. O comandante vira-se em direção ao cacique e dá uma gargalhada. Fala: mas esse livro a gente já deixou de ler há muito tempo na Europa, a gente não crê mais em Deus, a gente crê em nós mesmos e na nossa razão. E então, enquanto ria, o cacique levanta a mão e fala: alto lá, não ria desse livro. Sem ele, não haveria mais ninguém de vocês vivos. Esse livro aí que você está rindo, ele nos transformou. Porque antigamente, antes desse livro chegar até nós, e a gente conhecer sobre ele e sobre o Deus do qual ele fala, os náufragos que chegavam aqui eram devorados. Mas agora fomos transformados por esse livro. Meus irmãos, como nós precisamos resgatar o nosso amor pela palavra de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Sim. Esse tempo de tanta informação, de tanta comunicação, tanta informação que chega na nossa mão, nos nossos dispositivos eletrônicos, as mídias sociais que tomam maior parte do nosso tempo. Que Deus encontrasse corações entre nós, como Ele encontrou em Davi. Sim, no coração de Davi. O salmista que falou que a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o mel. A palavra de Deus é preciosa, ela é valiosa. Eu lembro quando a Bíblia relata sobre a visão que João teve no céu. Quando ele é arrebatado, naquela visão, ele vê coisas maravilhosas. E então, quando João está diante do anjo, conforme relata em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, o anjo fala assim para o apóstolo João: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ao ouvir a declaração do anjo, João cai diante do anjo, se prostra e o adora. E o anjo fala: não, levanta-te, adora só a Deus.
a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus nos leva até o Senhor, sem dúvida nenhuma, a verdadeira adoração. A palavra de Deus, sozinha, sim, a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro que nós temos nas mãos, que contém 66 livros. É um livro singular, que é a palavra de Deus. E ela oferece sozinha aquilo que o ouro e a prata não podem comprar. Dinheiro nenhum pode comprar. Aquilo que dinheiro algum pode comprar, a palavra de Deus pode. Sim. Ela pode dar aquilo que dinheiro não pode comprar. Mas olha por outro lado essa palavra, a palavra de Deus. Se nós excluirmos a palavra, o nosso ouro, a nossa prata se torna uma maldição. Ou seja, se nós excluirmos a palavra de Deus da nossa vida, aquilo que nós ganhamos para viver deixa de ser bênção. Mas mais que isso, a palavra de Deus, ela pode fazer aquilo, pode fazer sozinha, sem o ouro ou a prata. Ela pode produzir um tesouro na sua forma mais pura e preciosa. É por isso que o salmista disse que a palavra de Deus, ou que as palavras de Deus são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha, eu não sei o quanto você estima a palavra de Deus, se é como o salmista, mas eu quero te dizer o seguinte: nesses tempos de isolamento, sim, nesses tempos de distanciamento social, nós temos, como cristãos, como crentes em Jesus, a oportunidade de voltar a ouvir essas palavras, as palavras de Deus. Nós temos a oportunidade de falar para o nosso coração, ou trabalhar no nosso coração, ao ponto de nós falarmos: como eu amo os teus mandamentos, ó Deus. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Meus amados, minhas amadas, amar a palavra de Deus deve vir antes do que amar as outras coisas, do que querer ganhar dinheiro, do que querer construir coisas, do que desenvolver o conhecimento, ou seja, o que for. Porque a palavra de Deus, ela é muito mais preciosa do que qualquer outro bem que esse mundo possa produzir. Por isso, da pergunta lançada logo no começo: o quanto eu estimo a palavra de Deus? O quanto eu amo a palavra? O quanto eu amo ouvir as palavras de Deus? Ou o quão disposto eu estou de sentar aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras? Essa é uma questão importante para nós respondermos, porque nós estamos correndo atrás de ganhar a vida, correndo atrás de nos relacionar socialmente, e tantas vezes a palavra de Deus fica alheia na nossa experiência cristã, na nossa experiência de vida de maneira geral. Mas, irmãos, é extremamente importante nós pensarmos isso nessa época que nós estamos vivendo,
não só nessa época, mas eu creio que nesse momento ele nos oportuniza realmente, é um ensejo para isso, nós lembrarmos que nos momentos de aflição, a nossa fé, ela é provada. A Bíblia diz isso. Na fornalha da aflição. Mas é também nos momentos da aflição que nós somos formados. O versículo 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. O sofrimento ou as dificuldades que nós passamos na vida, elas não teriam proveito nenhum se nós não se a gente não aprendesse nada com essas experiências difíceis, dolorosas. E a melhor maneira de nós aprendermos é a gente aprender os decretos de Deus, ou seja, compreender a nossa situação a partir do ponto de vista bíblico, do que Deus fala na Bíblia. Interpretar a nossa vida e as circunstâncias difíceis da nossa vida através da palavra dele, através do que a Bíblia diz. E para isso a gente precisa conhecer, para isso a gente precisa ouvir, para isso a gente precisa ter contato com a palavra de Deus. Porque desta maneira, mesmo no meio da aflição, como nesse momento de isolamento, de distanciamento social, nós estamos sendo formados por Deus, a imagem de Jesus. E esse processo formativo, ele se dá por meio da revelação da palavra. À medida que nós ouvimos as palavras de Jesus, nós somos transformados. E há uma outra coisa importante. Amados, vocês sabem que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, com as coisas que a gente tem. Se a gente consegue alguma coisa, a gente já é desafiado a ter mais. E é por isso que as riquezas, os bens, tudo aquilo que a gente puder juntar nesse mundo, não satisfaz a nossa alma de verdade. Somente a palavra de Deus, a Bíblia, pode saciar o teu coração. Somente os ensinos da palavra de Deus podem realmente saciar a sua vida. E então, meu querido, minha querida, nesses tempos difíceis, desafiadores, pelos quais passamos, desenvolvamos um relacionamento com Deus por meio da palavra dele. Essa palavra que é infalível. É a palavra que saiu da boca dele. Homens escreveram essa palavra, mais de 40 homens, mais de 40 autores humanos, todos inspirados por Deus. É a palavra do próprio Deus. Não há palavra aqui escrita por vontade humana. Então, sendo assim, essa palavra, ela não erra. Ela não traz erro, você pode confiar. Sendo assim, tendo sido dita por Deus, essa palavra não mente, você pode confiar nela, nas suas promessas. Seguramente, não há dúvida. Essa palavra, ela saiu da boca de Deus. Então ela tem a autoridade de Deus sobre a sua vida, você pode segui-la de olhos fechados. Esta é a palavra de Deus. E sabe, quando nós nos relacionamos com Deus mediante a sua palavra, acontecem algumas coisas importantes. Uma delas, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, dos nossos desvios. A gente volta para Deus. Se tu está se sentindo meio perdido em relação à vontade de Deus, ou na sua vida, no rumo que você deu à sua vida, pela palavra de Deus, você é convertido ao caminho correto.
E também, pela palavra de Deus, você é curado. A sua alma é curada daquele problema que não tem outro remédio. É somente a palavra de Deus que pode curar verdadeiramente a sua alma. À medida que você se relaciona com Deus pela palavra, você se torna uma pessoa melhor. Sabe, a gente lembra quando a gente era criança, você era criança, a pessoa linda que você era como criança, e a gente vai crescendo, a gente vai nos tornando pessoas assim, maldosas, desconfiadas, e por aí afora, né? Vamos ser sinceros. Mas a palavra de Deus nos torna pessoas melhores, mais humildes, mais sensíveis com o outro, mais generosos. A palavra de Deus nos torna pessoas mais espirituais, porque a palavra é espírito, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, direto ao nosso espírito. Mas a palavra de Deus, ela realmente nos enriquece. Não a riqueza que o mundo dá, ela realmente nos enobrece. Sim, porque se pela palavra de Deus você conduzir muitos à justiça, você, como as estrelas, vai brilhar para sempre e eternamente. Por isso me lembra que a palavra de Deus te torna reconhecido de verdade. Não é aquela fama que alguns grupos musicais experimentam por uma temporada, por um verão. Não. Você será reconhecido eternamente se você seguir a palavra de Deus. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos sem chão. Por isso que fazemos tanta bobagem, tanta besteira, nos sentimos inseguros e tudo mais. Mas a palavra de Deus nos fortalece, ela nos ampara. A palavra de Deus, ela nos torna seguros. Sim, porque ela nos preserva. A gente corre tanto risco nesse mundo, e o risco maior não é perder uma mão ou uma parte do nosso corpo. O risco maior é a gente ir inteirinho para o inferno, né, para a condenação eterna. A palavra de Deus nos torna mais seguros, ela nos preserva, porque ela é a verdade. A palavra de Deus também nos torna felizes. Sim, sabe por quê? Porque a palavra de Deus realmente satisfaz a nossa alma. A palavra de Deus nos atende integralmente. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ela nos atende como um ser imortal. É um barato curioso, melhor falando, as ações do governo para cuidar de nós, né? O governo tem uma área que cuida da saúde, tem uma outra área que cuida da educação, a outra área que cuida da infraestrutura, e cada um só consegue fazer uma parte. E aquilo que o mundo dá também é curioso, porque é o que a gente consegue ganhar aqui na nossa vida, ajuda nosso aspecto físico da vida. Mas a palavra de Deus não, ela tem respostas para nós como seres completos e eternos. Ela cuida não só da nossa, ela tem não apenas resposta para o nosso presente, mas também para a eternidade, onde nós vamos passar na presença de Deus. Ela tem a solução para a nossa vida. Eu quero terminar essa palavra voltando para a seguinte
Pergunta. Para você responder para você. Pergunte para você: o quanto eu estimo a palavra de Deus vai ser determinante em muita coisa na sua vida. Inclusive, a forma com que você se relaciona com a palavra dele. E à medida que você considerar as palavras de Deus como as verdadeiras palavras de Deus, aquelas que são mais doces do que os favos do mel, e que elas são mais valiosas que o ouro puro, você dará mais atenção a elas, certamente. Você receberá as palavras com mais segurança, ao ponto de sentir confiante e compreender e desfrutar das suas promessas e descansar o seu coração diante das suas profecias. À medida que você estimar a palavra de Deus, você vai esperar com mais fervor o cumprimento das promessas divinas, mesmo em meio às dificuldades. Você vai se apegar à verdade revelada e vai proclamá-la com intrepidez. Ao final daquela história do capitão junto ao cacique, logo depois daquilo, o capitão se dirige aos marinheiros e pergunta para um deles: você tem uma Bíblia aí? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Josemar. Deus seja louvado por sua palavra, a Bíblia, que ainda temos com tanta liberdade e com tanta abundância. Que possamos valorizar muito esta grande bênção. Ter um tempo especial para a leitura diária, pois ela é o nosso alimento espiritual e guia infalível para o nosso viver. Nós vamos orar agora e eu te convido a louvar, a bendizer ao Senhor todas as bênçãos, as alegrias, as vitórias, realizações, mas também colocar com muita fé, confiança na presença de Deus as tuas necessidades, os teus desafios, as tuas angústias, as tuas aflições. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele cuidará de ti. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que recebemos nesta noite do Senhor, pelas músicas, pelas canções que falaram conosco, nos edificaram, por tua palavra que tocou o nosso coração e nos desafiou. Ó Pai querido, e agora diante desta nova semana, nos acompanhe, nos livre e nos guarde de todo mal e de todo perigo. Estenda a tua mão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossos queridos. Acompanhe, Senhor, a cada um com a tua bênção, Senhor. Ó Pai querido, que o nosso viver seja sempre agradável ao Senhor. Que tenhamos tempo e possamos dar prioridade para termos comunhão com o Senhor, para a leitura da tua palavra, para orarmos, buscarmos a tua face, Senhor. Colocamos o nosso governo diante de ti, pedindo as tuas bênçãos. Colocamos, Senhor, os nossos irmãos necessitados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão idosos, rogando sobre eles, ó Deus, teu consolo, a tua presença, a tua intervenção com poder e graça sobre suas vidas.
Senhor, console-os, fortaleça-os em nome de Jesus. Dê-nos uma semana de paz na tua presença, de andar contigo e de bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a sua participação conosco e desejamos uma excelente semana, sob a proteção, a direção e as bênçãos de Deus. E agora vamos finalizar nosso culto cantando, com a participação especial do nosso irmão Ben Júnior, uma linda canção, o impressionante, o infinito e ousado amor de Deus. Que este amor de Deus te acompanhe em cada dia, em cada instante da nova semana. Que Deus te abençoe. Antes de eu falar, tudo começou.
própria vida do seu filho